Quero tratar a respeito da Bíblia como um sistema teológico integral, do primeiro versículo de Gênesis ao último de Apocalipse. A narrativa bíblica começa no momento em que Deus vai transformar a Terra num planeta habitável para criar o ser humano e criar toda a natureza. Subentende-se, é lógico, que antes no início da narrativa, ele já tinha criado todo o universo. Ele coloca em condições adequadas o planeta Terra, cria os animais, o céu, a terra, a lua, e organiza o planeta Terra da forma habitável e cria o ser humano. Ele narra o início do desenvolvimento desse ser humano até o dilúvio, a recomposição do nascimento das pessoas a partir de Noé, e depois, mais para frente, ele começa a trabalhar pegar uma pessoa, no caso Abraão e a esposa dele, Sara, para formar um povo específico que hoje é o povo de Israel. E a história desde de Abraão, e ela vai sendo narrada, e os outros livros, alguns livros são livros que explicam determinadas histórias que são complementares, até que se conclua o Velho Testamento. O Novo Testamento, obviamente, narra principalmente a pessoa de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, que é o plano da salvação que já existia antes da fundação do mundo, antes de Deus ter tornado o planeta Terra habitável pelo ser humano. E depois as consequências disso, as repercussões do que significa a salvação em Jesus Cristo, e vai fechar em Apocalipse, que é o fechamento desse processo, que é o fechamento do fim do mundo na perspectiva cristã, que não se tem uma data de um tempo em que isso ocorrerá. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda: ou você acredita integralmente na Bíblia como um sistema teológico integral em todas as partes, e se você tirar algumas partes desse processo, você vai ter um problema muito grande. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Como é que se enquadra a teoria da evolução da espécie dentro dessa narrativa bíblica? Para mim, obviamente, o ser humano não veio a partir do desenvolvimento da teoria da evolução da espécie, mas alguns aspectos que Darwin coloca o que ele chama dessa evolução da espécie, nada mais é do que um processo de adaptação dos animais e das plantas às situações exteriores que muitas vezes aconteciam e acontecem ainda, por modificações no ambiente. Os animais, obviamente, só têm uma escolha: ou se adaptam a essas necessidades, ou eles são extinguidos. E aí o que acontece? Animais mais fortes, em condições melhores, essas raças ou esses tipos de animais sobrevivem, e plantas, e aí é que ele vai chamando de um processo evolutivo. Mas ele não vai sair desse processo de adaptação. É claro que depois ele subentende, ou ele acha que os animais... Aí ele cria uma teoria que, na verdade, nem é uma teoria, é uma inferência, porque se fosse uma teoria, teria comprovação científica, e ela não é comprovada, ela é só uma especulação. Aí ele vem especular da possibilidade de que do processo do nascimento dos animais, e aí as pessoas pegam isso como uma verdade absoluta, que na verdade é mais um mito de origem da ciência. Então, a questão do que ele chama de evolução está contido dentro do desenvolvimento dos animais, da adaptação dos animais a partir deles terem sido criados. Para mim é só isso, não vai muito longe disso. Agora vamos pegar a implicação. Se você achar que a narrativa adequada é o mito de origem da ciência, que é a evolução da espécie, e você tira o mito de origem, você tira o ser humano da criação do ser humano e lida ele como se ele fosse um mito de origem. Então vamos lá. Se o ser humano veio pela evolução da espécie, vamos considerar o seguinte: quem é o primeiro homem? Quem é o primeiro casal? Portanto, não tem esse primeiro casal, não tem a desobediência no sentido de não poder comer daquele fruto proibido, não tem pecado. Se não tem a noção de pecado, não tem o derramamento de sangue, não tem a necessidade de um ser humano sem pecado, que no caso foi Jesus Cristo, que nasceu na terra, viveu sem pecado, para morrer na cruz e ter a salvação.
Tudo isso acabou. Agora, você acredita que Jesus Cristo veio nessa terra, andou nessa terra como um ser humano? Você acredita que ele era só um profeta como para muitas pessoas ou ele realmente é o Filho de Deus? Se você não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio nessa terra, que ele é o Salvador, acabou a questão bíblica. Não tem como você acreditar que Jesus é o Salvador e colocar a evolução da espécie como fosse o desenvolvimento do ser humano e não a criação do ser humano a partir de Deus. É por isso que a Bíblia é um sistema teológico integral. Ou você entende ele como uma coisa completa, ou você, na medida do que você tirar, ele perde todo o sentido dele. Você não tem como colocar isso. É por isso que muitas vezes as pessoas se deixam levar por esse discurso científico. Ele é totalmente ilógico. Não tem, se você for pensar na lógica da evolução da espécie, como é que um ser inferior vai gerar um ser superior? Isso é uma coisa ilógica. Só que as pessoas preferem esse discurso. Por quê? Porque se você acredita na evolução da espécie, o que acontece? Não existe Deus, a Bíblia não passa de um mito de origem, né, religioso, e aí você não precisa segui-lo. Não tem problema, você não é obrigado a segui-lo. Mas se você quiser entender, você tem que entender a Bíblia como um sistema teológico integral. Ou você acredita que ele é todo um processo do primeiro versículo de Gênesis ao último de Apocalipse, ou você não sabe você não entendeu bem o que é a palavra de Deus. É isso que eu quero deixar para a sua reflexão.